Circuito número 10. Tem o controle de mergulho de batatas em um tanque de óleo quente para fazer uma fritura automática. Então, nesse processo, a gente vai ter aqui o funcionamento, então, que o operador ele escolhe entre um ciclo único ou um ciclo contínuo. Ele quer que esse processo funcione uma única vez ou que ele fique se repetindo várias e várias vezes, Então ele tem que escolher entre apertar um botão de pulso ou virar uma chave seletora ali, que é um botão de retenção, Quando ele fizer uma dessas duas escolhas, então o relé K1 será energizado, E quando o relé K1 for energizado, o cilindro pneumático avança. Imagina que esse cilindro pneumático está segurando um mecanismo, um cesto, onde tem essas batatas para fazer a fritura dentro de um tanque de óleo quente. Então o cilindro pneumático vai avançar e quando ele avançar, quando ele chegar no fim do curso, um temporizador vai começar a contar 15 segundos dessa imersão, para dar tempo de a fritura ser feita. Claro que é um exemplo fictício, Após os 15 segundos, depois então que concluir essa contagem de tempo, o temporizador ativa o relé K2, o relé K2 vai desativar o relé K1 e então vai iniciar o retorno automático do cilindro pneumático que levanta o cesto do óleo. Então a gente tem o ciclo contínuo, Se o operador decidiu que o ciclo é contínuo, quando o cilindro pneumático chegar em cima, ele deve baixar de novo, ele deve novamente mergulhar no tanque de óleo. Se alguma coisa acontecer no meio do processo e o operador pressionar um botão de emergência, então o sistema deve ser interrompido imediatamente, puxando esse cesto para cima, Então o cilindro pneumático deve permanecer recuado. Caso aconteça uma emergência no sistema, o circuito só pode ser de novo habilitado, caso o operador pressione um botão de eliminação da parada de emergência, ou seja, um reset, Então aqui nesse circuito a gente precisou utilizar um componente que a gente não utilizou nos outros exercícios ainda, que é o relé temporizador. Aqui dos exercícios anteriores para esse eu fiz uma modificação aqui nessa válvula, Então ele tinha antes um comando duplamente pilotado através de válvula solenoide e agora ele tem só o avanço via solenoide e o retorno é por mola. Bom, aqui a gente tem componentes que a gente já utilizou nos exercícios anteriores, como botão de pulso, botão com retenção. O fim de curso, a gente já viu como faz o link entre o fim de curso aqui do cilindro pneumático, e essa chave, esse contato do fim de curso aqui no diagrama elétrico. A gente já viu o acionamento dos LEDs e agora então a gente precisa revisar esse funcionamento do relé temporizador. Então a gente pode vir aqui nesse grupo de componentes elétricos, a gente vem aqui no grupo dos relés e procura por relé com acionamento on delay, Então, se a gente para aqui em cima do componente, ele mostra para a gente um nomezinho aqui nessa faixinha amarela, Então, o relé on delay. O que significa on delay? Significa que quando o relé for energizado aqui nos contatos A1 e A2, ele conta o tempo e depois da contagem do tempo ele vai trocar os seus contatos. Então, um contato aberto se torna fechado, um contato fechado se torna aberto. Então, aqui a gente precisa fazer a inserção desse relé temporizador, então eu coloquei ele aqui. Dando 2 cliques a gente pode vir aqui em identificação e dar um nome para ele. Então eu estou chamando ele de KT1, se o relé ele tem como padrão ser chamado de K, então o relé temporizador ele se torna um KT. Então a gente vai colocando um número ali na sequência, KT1, KT2, dependendo do número de relés temporizadores que a gente tem. Então o KT1 foi adicionado nesse circuito e aí a gente vai precisar de um contato para ele. Aqui, para adicionar um contato desse relé temporizador, a gente vai precisar vir aqui em switches. A gente escolhe se quer uma chave aberta, fechada ou uma chave comum. A gente adiciona ela no circuito, dá 2 cliques em cima e a gente vem aqui, dá o mesmo nome que a gente deu lá para o relé temporizador. Então, se é KT1 o relé, a gente precisa dizer que é KT1 o contato.
Para a gente fazer o diagrama, o software entender que esse contato é referente a esse relé, não basta a gente só colocar o nome, a gente precisa vir aqui nesse link, a gente clica aqui em link, display para aparecer esse nome no diagrama, para a gente ver essa legenda, né? E o link é para a gente linkar o componente, esse contato com o relé. Então a gente vem aqui nessa opção e já aparece para a gente, ó, um desenho, né, uma simbologia para verificar se é realmente disso que a gente está falando. Então a gente aplica, dá um OK e aqui já mudou o contato, né? O contato já se tornou agora um contato de um temporizador. A gente vê isso pela simbologia, né? Essa meia lua ali, ela é a simbologia para contatos temporizados. Então já mudou inclusive a numeração aqui, né? O contato, lembrando, né, que o contato normalmente aberto ele tem numeração 13 e 4, enquanto contatos fechados tem numeração 1 e 2, e a gente vai adicionando na sequência. Novos contatos fechados precisam terminar com 1 e 2 na numeração, né? Então vai ser 1 e 2, 11 e 12, 21 e 22, enquanto contatos abertos precisam terminar com 13 e 4 no final. Então vai ser 3 e 4, 3 na entrada, 4 na saída, 13, 14, 23, 24, 33, 34, a gente vai, né, colocando essas numerações aí na sequência no diagrama. Já os relés temporizadores, eles vão ter a numeração como 15, 16 ou pode ser um 15, 17, né? Pode ser um contato comum aqui que a entrada seja a mesma e a saída possa ter uma possibilidade aqui para contato fechado ou aberto. Então a gente tem que tomar esse cuidado lá na prática e verificar essa numeração. Bom, então aqui o funcionamento desse circuito propriamente dito. A gente tem um botão de pulso para fazer com que o circuito acione uma única vez e pare, ou a gente tem um botão com retenção para ele ficar acionando várias e várias vezes. Então no primeiro processo a gente aciona esse botão de pulso, K1 energizou, chegou até aqui no temporizador, então bateu no fim de curso de avanço, mergulhou o cesto lá no tanque de óleo, começou a contar o tempo do temporizador. Percebam que aqui esse tempo está marcado para 5 segundos, mas vocês percebem que está demorando muito mais do que isso. Por quê? Porque aqui na simulação a gente tinha deixado todos os circuitos com um fator de slow motion muito mais lento, né, do que a gente está vendo nesse circuito. Então agora mudando esse fator de slow motion a gente vai perceber isso acontecendo muito mais rápido. Então a gente vai aguardar o tempo que seria configurável, né, no relé temporizador. Quando terminou o tempo, ele recua. Então esse tempo aqui a gente pode mudar no relé temporizador, né, o tempo da contagem. Então eu posso colocar aqui os 15 segundos solicitados pelo circuito. Vamos colocar aqui esse fator de slow motion no tempo original, no tempo real, né? E vamos fazer o teste aqui com um ciclo contínuo. Então vai contar os 15 segundos agora no tempo real, vai permitir depois que o atuador recue, e assim que ele recuar ele já avança novamente, fazendo um novo mergulho. Isso é bom que é bem rápido, é mais ou menos essa velocidade real mesmo, né? Então agora ele está lá mergulhado no tanque, ele vai esperar a contagem do tempo e aí ele vai mergulhar de novo. Recua e mergulha de novo. Então aqui esse tempo, né, a gente pode mudar nessa opção aqui, o valor do tempo de delay. Então essa é a resolução do nosso circuito número 10.